Olá, pessoal, tudo bem? Embora nós não tenhamos aula hoje, devido ao feriado, algumas pessoas também não poderiam tê-la, então eu vou repor na terça-feira, porém, eu quero fazer aqui neste feriado algumas considerações sobre a nossa aula 1, que irão servir tanto de norte para quem está chegando agora, como para os que tiveram a aula, porém não conseguiram ainda resolver as questões dos exercícios que eu passei de paragrafação, ou seja, de como efetuar o encadeamento lógico dos períodos dentro do parágrafo, tá? Isso, gente, é de suma importância. Eu, inclusive, falei sobre isso na aula 1. Não adianta a pessoa achar que tendo um caveirão, ou seja, uma estrutura de uma redação, a vida dela está resolvida e a nota alta está garantida na redação. Antes de mais nada, nós precisamos compreender que uma redação se faz a partir de um encadeamento lógico de ideias, de termos, entre períodos, entre parágrafos, que compõem a visão total, macro, do texto, tanto em termos de coesão como em termos de coerência. Então, eu optei por iniciar o nosso trabalho partindo desses elementos de coesão e de coerência, para nós nos habituarmos a escrever, tricotar este texto, porque, como eu já disse anteriormente, texto vem de tecere, vem de tecer. Como é que se tece um texto? Exatamente como uma rendeira faz a renda, entrelaçando fios, entrelaçando a trama que nós escolhemos. Então, o texto, gente, é um entrelaçamento de fios, que no caso nosso são os períodos, os parágrafos. Deve haver um paralelismo. Se vocês observarem o tecido final da rendeira, existe uma repetição idêntica da mesma estrutura. Isso também ocorre no texto da redação. Nós precisamos apresentar um paralelismo sintático e semântico no que se refere ao texto. E sem o encadeamento dos períodos, isso fica impossível de se realizar, tá? Então, é muito importante nós atentarmos a este aspecto. Antes de mais nada, precisamos internalizar que um texto se faz como um tricô, com encadeamento de ideias, de termos, tá? Assim como o tricô se faz com encadeamento de fios, tá? Gravem essa metáfora para vocês não se esquecerem disso. Outro aspecto importante é que o parágrafo, ao elaborarmos o primeiro parágrafo, esse parágrafo ele precisa ter uma relação direta perdão, com o tema e os textos motivacionais. Ah, Mônica, mas eu aprendi que não se pode repetir palavras. Isso gente, uma visão equivocada das coisas. Vocês não podem copiar frases inteiras, né? Vocês não podem plagiar o texto motivacional ou textos. Agora, as palavras-chave do tema e dos textos motivacionais são fundamentais para que vocês construam tanto paráfrases estruturais como paráfrases ideológicas, que nós aprenderemos, né, como fazê-las um pouquinho mais adiante, tá? Mas eu vou mais ou menos sintetizar o que é uma e o que é outra.
A paráfrase estrutural, ela vai pegar as palavras-chave do tema e vai manter a mesma estrutura frasal, apenas acrescentando ideias, tá? Na paráfrase ideológica, você vai partir da ideia e vai começar, por exemplo, com alguma citação, alguma lei, algum dado que esteja associado ao tema, direta ou indiretamente ao tema, tá? Então, mas se não houvesse encadeamento também, esse entrelaçamento entre o primeiro parágrafo, o tema e os textos motivacionais, acabou a redação, gente. Se o primeiro parágrafo não contiver logo na primeira, preferencialmente na primeira frase do texto, as palavras-chave do tema, acabou, esqueçam, tá? A nota de vocês não vai avançar, tá? Eu lamento dizer isso. Se vocês estão falando aqui com alguém, né, vocês estão estudando com uma pessoa que tem aluno com nota 1000 na redação do Enem, que tem alunos com notas super altas em provas de redação do Sebrasp, da FGV e da FCC, né? Sobretudo. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Eu conheço essas redações, tá? Vocês não estão tendo aula com uma pessoa inexperiente, mas com uma pessoa que conhece de fato. E é importante a gente aprender do zero, e o zero é, sem dúvida, a paragrafação. Nós precisamos aprender a construir esses parágrafos. E os dois primeiros modelos que eu tenho aqui para vocês de construção de parágrafos são o parágrafo por retomada do termo-chave e o parágrafo por encadeamento de ideias, tá? Não que não haja outros, tá, gente? Existem outros, mas se a gente não conseguir fazer esses dois primeiros, que são, digamos assim, os básicos, não adianta a gente avançar para outros. E eu percebi que houve várias pessoas que não me entregaram ainda a redação, ou que me entregaram, mas com problemas na compreensão da diferença do parágrafo por retomada do termo-chave e o parágrafo por encadeamento. Muitos misturaram as coisas. Não é que vocês não possam, ao longo, obviamente, da redação, misturar. A ideia até é essa, né? Utilizar todos os meios. Mas, neste momento, o que eu quero é que a gente se acostume a internalizar esse processo de encadeamento entre o período anterior e o período posterior. Isso obrigatoriamente tem que haver, tá? Então, vamos ver aqui, primeiramente, como é que se faz a retomada do termo-chave, tá? Isso aqui é o primeiro parágrafo de um texto, né? Por que retomada de um termo-chave? Porque existe um termo, que é uma palavra-chave, que estará presente em todos os períodos, tá? Seja de forma explícita ou implícita, ou por referenciação, tá? Então, o primeiro parágrafo diz o seguinte, o primeiro período do primeiro parágrafo. O contribuinte brasileiro precisa receber um melhor tratamento das autoridades fiscais. Aí, no segundo período, começa ele quem? O contribuinte brasileiro, né, gente? Então, aqui houve uma retomada do termo-chave por referenciação anafórica, ou seja, por um processo de pronominalização. Qual é a função do pronome? Retomar o termo anterior para não precisar ficar toda hora repetindo. Contribuinte brasileiro, né? Então, você usa um termo anafórico, tá? Logo a seguir, no terceiro período, ele fala, não há
ano em que se sinta a salvo. Quem se sente a salvo? O contribuinte brasileiro, né? Então, nesse terceiro período, o autor usa uma coesão por elipse. O que é a coesão por elipse? É a coesão por retomada do termo chave, no caso, o contribuinte brasileiro, porém, de forma implícita, que no caso em um sujeito oculto, né? Como se dizia antigamente. Um sujeito implícito, um sujeito elíptico, tá? Por isso é que a figura se chama elipse, porque há um sujeito aqui implícito, que é o contribuinte brasileiro, tá? E no quarto parágrafo, novamente, o autor trabalha com uma coesão elíptica. É sempre surpreendido por novas regras. Quem é surpreendido por novas regras? O contribuinte brasileiro. Então, no parágrafo por retomada do termo-chave, vocês vão trabalhar com a referenciação, seja ela anafórica, seja ela por elipse, ou mesmo pela própria palavra chave sendo retomada, também você pode, não é problema nenhum. Não pode falar em todos os parágrafos o contribuinte em todos os períodos o contribuinte brasileiro, né? Agora, em todos os parágrafos é até necessário que vocês o façam, tá? Vou passar então agora, gente, para o encadeamento. No parágrafo por encadeamento, nós não vamos ter a repetição daquela palavra inicial, mas nós vamos ter um encadeamento entre o que foi dito antes e o que vai ser dito depois, tá? Sempre assim, retoma uma palavra anterior e avança para o futuro, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece? A Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes que facilitem a vida do brasileiro. Essas regras, ou seja, repete regras do primeiro período, essas regras não podem variar ao sabor da troca de ministros. No 3, ele vem cada um é quem? Cada ministro, tá? Que entra, se acha no direito de alterar o que foi feito. Então, no encadeamento, eu repito uma palavra do período anterior, explico, desenvolvo, e sempre assim, tá? A palavra-chave troca de ministros, cada um, tá? Que entra, se acha no direito de alterar o que foi dito anteriormente. Vamos hipoteticamente que eu continuasse o texto aqui. E poderia falar, esse direito, tá? E poderia falar isso, tá? No contexto jurídico, ou seja, retomou o direito, tá? E por aí vai. Então, o encadeamento é sempre assim, ele retoma a palavra anterior, de alguma maneira, e avança para o desenvolvimento do texto, tá? Eu quero que vocês realmente façam esse exercício e me entreguem, tá? Porque a gente não avança sem produção textual, né? Não existe vergonha aqui, né? Poxa, a Mônica vai, né? Gente, eu não vou julgar ninguém, né? Eu vou sim, eu não vou negar para vocês, ser rigorosa na correção, tá? Eu vou ser perfeccionista sim, entendeu? Eu brinco que aqui é tropa de elite, né? Aqui é tropa de elite, entendeu? Aqui é para quem quer, não é para quem precisa, tá? E agora, sem escrever não adianta, gente. É errando que se aprende. Eu até hoje, né, estudo, né, tô aberta a aprender com vocês, inclusive, muito do que eu sei. Hoje eu aprendi com meus alunos, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum de não saber, não tenho problema nenhum de errar, de fazer de novo, né? Caso eu erre, caso eu me engane, né? Então, poxa, ninguém aqui precisa ter vergonha
de errar, tá, gente? Agora, se vocês não fizerem, vocês nunca vão avançar, tá? Faz certo, faz errado, faz bem feito, faz mal feito, faz à mão, faz digitado, faz como for, mas faz, tá? E eu vou fazer também um outro vídeo sobre a questão do parágrafo da redação, tá? Do anonimato digital e da violência urbana, porque eu percebi que muitas pessoas fugiram ao tema aí, tá? Ainda não entenderam essa questão da retomada do parágrafo. Por isso que é tão importante, né? Porque o primeiro período do primeiro parágrafo, ele deve ser a retomada do termo-chave do tema. Entendem? Então, é isso que eu quero que vocês se acostumem, a compreender isso. Eu não ensinei isso para vocês antes de bobeira, né? Ah, a Mônica quer fazer diferente, né? Eu ensinei isso para vocês porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão desenvolver o primeiro parágrafo do texto, que é o mais importante de todos, tá?